Só filé ou só pepino? Sejam todos muito bem-vindos para mais um extraordinário programa Scooper. No programa Scooper de hoje nós vamos falar sobre os enigmas do sistema de ignição. Então hoje a gente vai falar sobre o sistema primário, sobre o sistema secundário, qual é as formas de diagnosticar. E uma das dúvidas comuns é melhor eu testar pelo primário ou eu testar pelo secundário? Você vai pagar agora essa aula. Sabe como é que você faz para pagar essa aula? Só você clicar no like, aquela mãozinha que faz assim, ó. Dá o like aí. Eu vou desenhar primeiramente o meu sistema primário, tá? O primário, ele tem uma onda assim. O secundário, todo osciloscópio, independente da marca, do ano, do modelo, se ele é japonês, se ele é chinês, se ele é brasileiro, independente do osciloscópio, ele seguia por 3 T's, que é o tempo, a tensão, o trigger. Para quem está começando agora na caminhada do osciloscópio, anota esses nomes, porque é em cima disso que todo osciloscópio ele seguia. Então, sempre no eixo horizontal de um osciloscópio, eu vou ter o quê? Eu vou ter o tempo, beleza? Quando a gente vai fazer um diagnóstico no sistema de ignição, a gente configura o tempo em 1 milissegundo por divisão. Então, dos 3 T's, 1 é esse T, o tempo. No meu eixo vertical, todo e qualquer osciloscópio, ele vai ter o quê? A tensão, que eu coloquei aqui de volts, ou a amperagem. Nesse caso, a gente quer testar aqui a tensão. Então, quando eu vou testar o sistema primário, eu vou colocar por divisão aqui 20 volts. Então, ficaria aqui a linha do zero, né? 20 volts, 40 volts, 60 volts, 80 volts. E aqui vai até o infinito, vamos dizer assim, né? Então a gente coloca sempre no vertical 20, 50 volts, beleza? No meu secundário, eu já devo mudar isso, tá? No secundário, vai depender da ferramenta em que você estiver utilizando. Você vai colocar em 1 volt por divisão ou até 2 volts por divisão, tá? Vai depender muito de ferramenta para ferramenta. A maioria aí você configura em 1 volt, 2 por divisão. Então, quem está começando agora, você vai aprender, vai se focar em aprender essas 3 paradas primeiro. O tempo, que sempre fica no eixo horizontal, e a minha tensão. Qual que é a diferença do multímetro para o osciloscópio, por exemplo? No multímetro, eu regulo só a tensão, eu não regulo o tempo, porque no multímetro ele é fixo, tá? Já no osciloscópio, eu regulo tanto a tensão quanto o tempo. E daí tem uma terceira parada, que é o terceiro T, que a gente tem que usar quando são sinais rápidos. Então, o que é o terceiro T? O terceiro T, toda vez que eu tenho que fazer análise de um sinal que é rápido, como esse do sistema de ignição, que é um sinal em que eu faço a leitura em aproximadamente 1 milissegundo, é muito, muito rápido. Só para a gente deixar o olho dar uma piscada, vai mais ou menos uns 200 milissegundos, para você ter noção. Então, 1 milissegundo, cara, ao olho nu não dá nem para ver. Então, eu preciso fazer o ajuste do terceiro T, que é o ajuste do trigger. Que eu devo selecionar o que é o trigger? É o encontro desses 2 eixos, do meu eixo horizontal e do meu eixo vertical. Então eu tenho que determinar um ponto no osciloscópio para que a minha imagem estabilize no osciloscópio para eu fazer a minha interpretação. O que muda do meu sistema primário para o secundário? Eu estou falando da interpretação da onda. O que muda é o tempo de carga. Então, o tempo de carga no primário, ele faz assim, ó, vamos dizer assim, um quadrado, um retângulo mais perfeito, né?
Já no meu sistema secundário, ele não faz esse quadrado perfeito. Ele tem o que a gente chama aqui, ó, de circuito de integração do meu primário e do meu secundário. Abel, eu não sei o que é o primário e o secundário. Então, assim, toda a minha bobina, ela é um transformador de energia. Então, se você pensar e ver a bobina como um transformador de energia, você vai entender rápido o que é uma bobina. O meu sistema primário, ele tem um enrolamento de fio, que a grande maioria é um fio mais grosso, e poucas voltas de enrolamento de fio. O meu sistema secundário, ele é um fio mais fino, mas ele tem um volume maior de voltas, de espiras de cobre, ok? Então, o meu primário e o secundário tá um do ladinho do outro. Então, o meu primário aqui, por exemplo, ele vai de 300 a 400 volts. Já no secundário, eu tenho uma tensão aí, quando o carro tá bom, de aproximadamente 20 mil volts. Então, a bobina, ela é um transformador, porque ela transforma uma tensão de bateria em uma tensão de 300 a 400, e depois, por indução, ela faz com que a minha tensão eleve no sistema secundário até 20 mil volts. Vai depender do carro. Alguns carros pode ser 50 mil volts, 30 mil volts. Só que eu não tenho acesso a esses 20 mil volts. Eu não conseguiria colocar o meu osciloscópio. Desculpa, galera. Eu não conseguiria colocar o meu osciloscópio para testar essa tensão de 20 mil volts. Porque essa tensão, onde ela está? Ela está justamente dentro do cabo de vela, né? Então, no secundário, eu faço um diagnóstico por indução. Como ele tem uma tensão tão alta, se eu colocar qualquer ferramenta perto dele, ele vai me induzir uma tensão e daí, em cima disso, eu vou conseguir fazer a interpretação. Então, respondendo a primeira pergunta, Abel, qual que é o melhor de se testar? Pelo primário ou pelo secundário? Cara, assim, tudo que eu enxergo nessa onda aqui, eu vou conseguir enxergar nesta outra aqui. Tudo que eu conseguir enxergar no primário, eu vou enxergar no secundário. Abel, se eu tiver falha no secundário, no cabo de vela, por exemplo, eu vou conseguir enxergar no primário? Sim, vai conseguir enxergar no primário. Abel, eu tenho problema no meu primário. Eu vou conseguir enxergar no secundário uma falha do primário? Sim, eu vou conseguir enxergar. Então, independente se você vai testar pelo primário, se você vai testar pelo secundário uma bobina, você vai conseguir fazer a interpretação igual. Por quê? Porque apesar de ele ter essa diferença na onda aqui no tempo de carregamento, o que eu de fato diagnostico aqui no tempo de carregamento é o tempo. O tempo em que minha bobina fica carregando. Então, digamos que aqui, vamos colocar aqui já para esse desenho aqui, ó. Aqui é 1 milissegundo, certo? Então, daqui até aqui eu tenho 2 milissegundos, daqui até aqui eu tenho 1 milissegundo, daqui até aqui eu tenho 2 milissegundos. Então, o meu tempo de carga aqui, 2 milissegundos. Olha aqui. Daqui até aqui eu tenho 1 milissegundos, daqui até aqui eu tenho 2 milissegundos, ó. Então, observa que o tempo de carga, ele é o mesmo. Então, por mais que seja diferente a onda no tempo de carga, os dois estão dando o mesmo valor, o mesmo parâmetro, que é o importante para a gente diagnosticar.
Porém, o primário, eu tenho um sinal mais limpo. Agora, se você me perguntasse assim, Abel, por qual que você prefere? Diagnosticar pelo primário ou diagnosticar pelo secundário? Eu prefiro sempre que eu vou fazer um diagnóstico, que o carro tem primário, eu diagnostico pelo primário. Por quê? Porque para você ter noção que eu tenho 11 ferramentas diferentes para testar sistema de ignição. Dessas 11 ferramentas, 2 é para primário e eu não preciso ter mais. As outras 9 ferramentas é para eu testar o secundário. E nem sempre, com as 9 que eu tenho, eu consigo fazer uma boa leitura. Por quê? Porque o primário, eu testo aonde? Aonde que eu pego o primário? Eu pego o primário sempre na entrada da bobina. Então, eu vou pegar o primário sempre no conector da bobina. Então, o que eu preciso para testar o primário? Eu preciso ter o atenuador, que é esse cara aqui, tá? Que é o atenuador. Ou se eu não tiver o atenuador, tem a sonda X10, essa aqui, ó, tá? Então, no primário, se eu tiver uma ferramenta ou tiver a outra, um atenuador, eu já consigo fazer o meu diagnóstico no primário. Por isso que eu prefiro ele, tá? O meu secundário, aonde que eu pego o secundário? Sempre na saída da bobina. Então, meu secundário eu pego no cabo de vela. Mas, Abel, e o carro que não tem cabo de vela, como essa bobina aqui que todos conhecem? A bobina do G6. Eu não tenho cabo de vela. Então, como é que você vai fazer esse diagnóstico? Você vai fazer ele por indução, com um sensor de rotação indutivo encostando na lateral da minha bobina. E aí é onde eu tenho um problema. Eu tenho um problema por quê? Porque no meu secundário, como ele é um diagnóstico feito via indução, nem sempre a primeira ferramenta que eu pego para testar o secundário, eu vou conseguir ter uma boa leitura. Então, eu tenho ferramentas como essa aqui, tá? Que é do sistema, que é um sensor indutivo de Uno. Então, essa aqui é uma das ferramentas que eu tenho para testar o sistema de secundário. Daí eu tenho outra ferramenta, que é esta daqui. Essa daqui também é para testar secundário, tá? Então, essa aqui também é um diagnóstico que eu faço por indução, colocando na lateral da minha bobina. Ah, não peguei um sinal legal? Coloco em cima. Cara, não peguei um sinal legal? Coloca de um lado, do outro. De nenhum jeito conseguir pegar um bom sinal, vou utilizando ferramentas e ferramentas até eu conseguir pegar o sinal do primário. Essa outra aqui, ó, também tá? Ó, outra ferramenta também para ser feito o diagnóstico por indução. E da mesma forma, eu coloco aqui, ó, na minha bobina para eu diagnosticar. E aí algumas ferramentas elas dão bem em uma marca, em outras marcas elas já não dão tão bem. Então, por isso que eu preciso ter várias ferramentas para o secundário. Deixa eu mostrar mais uma para vocês aqui, que é esse aqui. Então, eu posso também pegar essa bobina, né? Ou essa, ou qualquer outra, né? Eu posso pegar ele e colocar aqui, ó, na bobina, que daí eu, vamos dizer assim, introduzo um cabo de vela, que é o que a gente chama de cabo ferramenta, né? E daí eu venho aqui, ó, com um jacarezinho e abraço aqui, ó, o meu cabo de vela para fazer o diagnóstico por indução. Tá vendo? Ó, então,
Essa aqui seria mais uma ferramenta para fazer o diagnóstico pelo secundário, né? Então, por exemplo, as bobinas do New Civic, né? Eu já queimei nas antigas, quem não sabe essa informação vai queimar também. Se você puxar a bobina, você pode queimar ela. Então, por isso é importante usar esse aqui, ó, que a gente chama de cabo ferramenta. Essa aqui, ó, então seria uma outra ferramenta também para secundário, que são os cabos de 3 metros, né, que a gente aqui vende na loja Scooper, tá? lojaScooper.com, você já vai encontrar esses cabos aqui para você comprar. Então, o jacarezinho, né, ó, abraçou aqui o jacarezinho, fez ali o meu diagnóstico. Deixa eu ver outra aqui, ó, outra de sistema secundário também, ó. Essa aqui já é produzida pelo Marco Chess, que também é a mesma coisa, ó. Vem aqui, vem aqui, ó, e abraça o meu cabo de vela. Outra ferramenta é eu vir aqui, ó, e abraçar o meu cabo de vela. Então, observa que ele é por indução, ó, ele é por indução. E sempre que for por indução, sempre que for pelo secundário, eu tenho, vamos dizer assim, essa dificuldade. Às vezes uma ferramenta vai ser boa em um determinado teste, em outro não, beleza? Então aqui mostrei para vocês, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas elas na mesma ideia. Ou abraça o cabo de vela, ou eu pego direto na minha bobina. Cara, se você chegou aqui, ó, no primário, tá? No primário, se eu tiver falha no primário, vai refletir no secundário. Se eu tiver falha de secundário, vai refletir no primário. Então, independente de qual das duas eu coletar o meu sinal, eu já vou conseguir fazer a minha interpretação, beleza? Vamos entender agora quando que eu tenho defeito em cabo, quando que eu tenho defeito em vela e quando eu tenho defeito em bobina. Tempo de carga. A maioria, ele vai de 2 milissegundos a 4 milissegundos. Então, anota agora esses parâmetros. Agora eu estou te dando o filé mignon. Anota esses valores. Os valores que eu vou te passar aqui são valores para a linha nacional, ok? Linha nacional. Os carros importados é outra pegada. Já é? Então, o tempo de carga, o tempo em que a minha bobina fica carregando, ela é de 2 a 4 milissegundos. Beleza? Se eu tiver um problema de central, um problema de transistor, um problema de drive, vai refletir aqui, no tempo de queima. Beleza? No tempo de carga. No TC, ok? Tempo de queima, que é aqui, ó. Aqui, o tempo de queima, que é a minha centelha. Ela tem que ser maior do que 0,9 milissegundos. Ou ela tem que ser maior que 900 microsegundos. Ok? Tem que ser maior do que isso. Se por acaso eu tiver aqui 800 milissegundos, 700 milissegundos, já está anormal. Você já possivelmente tem um desgaste em vela. Se por acaso eu pegar acelerar, então vamos adotar aqui, ó, 1 segundo, beleza? Coloca esse parâmetro aqui, ó, 1 milissegundo. Se ele der 1 milissegundo, eu acelerar o carro e ela encurtar lá para 500 milissegundos, se ela encurtar 50% dela, eu tenho algum defeito também. Ela não pode encurtar quando eu acelero. Então, aqui o tempo de queima, quando eu tenho algo fora de parâmetro, fora de valor aqui, eu vou ter um problema no quê? Eu vou ter um problema no cabo ou na vela. Ai, Abel, tem como eu saber se o defeito ele está no cabo ou na vela?
Não, tá? Não tem. Por quê? Porque tanto o cabo quanto a vela, ele reflete no mesmo lugar no meu sinal. Então não tem como eu saber se é cabo ou se é vela. Beleza? Acelerei, encurtou tudo, que acabou o tempo de carga aqui, ó, eu tenho uma fuga de centelha em algum lugar. A minha centelha não descarregou na vela, descarregou antes. Então eu posso ter uma fuga de centelha na bobina, eu posso ter uma fuga de centelha no cabo, por exemplo. Então, de jeito nenhum, ela pode diminuir de 1 milissegundo. É esse o valor que você vai anotar aí no teu caderninho de anotação que você acabou de pegar. Beleza? Tá. E aqui, nesse residual? No residual eu falei para você que tem que ter 3 oscilações. Mas e se não der nenhuma oscilação aqui no meu residual da bobina? O que está querendo me dizer? Está querendo me dizer que toda a força, toda a energia que aquela bobina ela tem, ela está descarregando na queima. Ou às vezes nem descarrega na queima. Mas ela está usando toda a energia dela para o tempo de queima e não está sobrando energia. Você tem que lembrar desse fato, que minha bobina ela tem que dar centelha na vela e ela tem que sobrar energia. Essa sobra de energia é o que gera essa oscilação. Se não gera essa oscilação aqui, eu tenho uma baixa saúde, eu tenho pouca saúde da minha bobina, ela não está eficiente. Então, algumas bobinas, ela pode dar aqui um 5 residual, ótimo. Dá 7 residual, ótimo. Quanto mais, melhor, porque mais energia está sobrando dela. Ok? Então, sempre aqui, ó, no residual da bobina, eu vou diagnosticar quem? A saúde da minha bobina. Para quem vai iniciar nessa jornada, quanto vamos investir por cima? Cara, você vai investir no mínimo a metade do valor que você gastaria em um scanner. Então coloca aí o valor de um scanner para você estar equipado em termos de osciloscópio. Você vai gastar a metade, sem dizer que você não vai precisar nunca na tua vida pagar atualização. Loja Scooper, nesse exato momento, está disponível para vocês adquirirem cabos, tanto a extensão de 2 metros como de 3 metros, o kit para 4 canais e 2 canais. Senhoras e senhores, agradeço a atenção de todos, obrigado por me receber na tua oficina, na tua casa. Que Deus abençoe grandemente você, a tua família e tua oficina. Tamo junto, até depois do fim.